Continuamos con la jornada y para eso vamos a invitar al próximo disertante, Gilberto Tosati, de CONSI. Gilberto es ingeniero agrónomo, es consultor en cítricos con más de 39 años de experiencia, es especialista en agronegocios, brinda consultoría en citricultura en Brasil y el exterior. Se especializó en entomología en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y en agronegocios. Es fundador de CONSI y docente en la Escuela de Agricultura Luis Quiroz de San Pablo. Se referirá a aspectos productivos y situación del mercado global de cítricos para industria. Olá, buenos dias. Gostaria de primeiramente agradecer a Fernanda e Javier por esta invitação aqui para vir e falar sobre a citricultura brasileira. E aí vamos discutir aspectos produtivos da situação do mercado global de jugo de naranja, sempre toda a apresentação voltada para o mercado de indústria de jugo de laranja. A intenção é mostrar todas as características, aspectos produtivos de Brasil que já está há muitas décadas focada em la produção de jugo de naranja, ok? Antes, eu gostaria de também apresentar que eu pertenço a um grupo de consultores em cítricos em Brasil que criamos aí há 28 anos atrás, que são 18 especialistas que falam de cítrico e todos os temas, uma vez por mês. Então, por exemplo, hoje estão discutindo lá em Brasil temas sobre a citricultura. E muito do que vou apresentar aqui também são de discussões que hacemos nestas reuniões em Brasil. Este grupo é um grupo sem fins de lucro e que se presta consultoria a muitas fincas e também indústrias em Brasil e outras partes de Brasil. É importante, aqui dentro dos aspectos que eu vou apresentar, em primeiro lugar vou apresentar um pouco sobre o que é Brasil e sua importância dentro do mercado global de jugo de naranja. Depois vamos falar um pouco sobre o processo, aspectos produtivos, os desafios fitossanitários e aí basicamente sobre a ADLB, que é uma enfermidade que tem um impacto muito grande, muito significativo na citricultura e que aqui também vocês atendem a ADLB. E adelante falamos aí sobre o mercado global de jugo de naranja e também os aspectos econômicos para o produtor de cítricos, e aí uma análise final sobre todo este mercado importante que produz um jugo nobre, que ajuda a saúde, a imunidade das pessoas e que cria tanto assim empregos e oportunidades para todos. Brasil é líder global em la produção de naranjas e jugo de naranja. Aqui estão alguns números muito importantes, como por exemplo, 34% da produção mundial de naranjas são produzidas em Brasil. E 61% da produção mundial de jugo de naranjas também de Brasil e 75% de todo o comércio mundial de jugo de naranja. Aí foi números impressionantes que foi se conquistando ao longo do tempo, pero também enfrentamos muitos desafios. A cada momento aparece uma situação, como por exemplo do ADLB, que vem afetando muito a citricultura brasileira e mundial. Aqui me gusta apresentar esta foto porque mostra toda a complexidade que é o setor citrícola. Se você vê esta foto aqui, antes de las fincas, los aqui naranjales,
Há uma produção de plantas, que também é um setor muito complexo, e que se leva aí quase que um ano para produzir, desde a semilla hasta a planta lista para ir para campo. Então, se involucra aí muitas inversões também, muitas pessoas, que é um setor muito complexo também. Depois, quando falamos sobre as fincas, aí vem muito o papel do consultor, dos técnicos, que ajudam o citricultor a tomas de decisão, por exemplo, como escolher um suelo, o que suelo vamos plantar, se necessita de riego ou não, que porta-enxerto, que copa vamos utilizar, e aí pensando sempre em mercado de ruco, há as variedades que são as melhores, que produzem o melhor rendimento industrial, como foi apresentado aqui hoje. Então, isso é muito importante para que a indústria também seja viável economicamente, que seja para a indústria é muito importante isto. Então, aqui vemos todas as fincas, os aspectos também de plagas, de enfermidade, de nutrição, de fertilidade. E aí, então, é muito complexo também. Depois, quando a naranja está lista, né? E aqui também eu ouvi de dizer que é importante saber as variedades que são tempranas, são intermédias, e aí que são tardias. Necessitam uma planificação também de plantio. Não se pode plantar solamente tempranas, porque são muito produtivas. Porque a indústria de cítrico tem que trabalhar durante o ano, durante um período longo, para que o custo industrial também não seja muito alto. Não adianta você trabalhar na indústria como, por exemplo, em 3 meses de ano. E não é possível você processar fruta em 3 meses. Assim, em Brasil, por exemplo, as indústrias processam durante 9 meses, e aí 3 meses de manutenção das indústrias, ok? Então, toda esta planificação, toda a questão também da curva de maturação das variedades são muito importantes para se ter uma qualidade de ruco que é exigida pelos mercados. Aqui foi apresentado, por exemplo, o ratio, que é o BRICS, sobre a acidez, e a medida, mientras uma fruta vai maturando, necessita, aí vai se cambiando o ratio, e então isso também é importante para se produzir um ruco de um ratio que é exigido pelo mercado. É interessante comparando aí, ayer estava recorrendo a algumas visitas e aqui também aprendo muitas coisas, que nesta zona as frutas apresentam um ratio mais baixo do que comparado com o Brasil. Brasil aí de 14 a 17 em promédio, pero aqui é de 11, 12 a 14. Então são rucos um pouco diferentes, e que se pode mesclar, se pode fazer um blend. Então, tudo isso é importante aí, como aspectos da produção que devemos considerar. Depois que a fruta vem aqui à indústria, e passa por todo um processo industrial de extração, de evaporação e tudo, aí aqui também uma situação onde se vai produzir ruco concentrado, o ruco NFC. NFC é não concentrado, ou seja, é um suco que não se hace a evaporação, então, pero é mais caro produzir, ao mesmo tempo, os consumidores preferem. E o concentrado, suco concentrado congelado, aqui é FCOJ e aqui NFC.
Independente de cada um desses, vão ser transportados, e aí é importante que esteja localizado próximo a um porto, né, importante aí, como em Brasília está localizado a citricultura em São Paulo, não é tão caro transportar estes rucos através de caminhão com refrigeração para os navios. E os navios que o Brasil tem, há navios de transporte de ruco de naranja como petróleo, aí graneleiro. E aí se conquistou também ao longo do tempo, e aí se reduz muito o custo. As empresas menores não têm essa condição, então produzem tambores, e aí fica muito mais caro. São aspectos de la citricultura, mostrando como a citricultura é complexa. E importante dizer que a cada 5 vasos de ruco consumidos no mundo, 4 são produzidos em Brasília. Todo esse agronegócio citrícola aí movimenta, todo esse movimento aí ajuda o país, beneficia o país com impostos, com, por exemplo, empregos. Um número importante aqui é que 6,5 mil milhões é o PIB do setor citrícola, e exportamos como 2 mil bilhões por ano em ruco de laranja. Ok, e aqui alguns números interessantes também que foi publicado semana passada, viernes, que hacemos isso todo ano, é publicado, divulgado para todo mundo, porque como o Brasil agora é um mercado muito importante em termos de produção, é isso que afeta toda a parte econômica a nível global. E em viernes foi publicado que vamos ter uma produção de 314 milhões de carras aqui 40,8 quilos, diferente de aqui que é 30 quilos, ok? Que é uma produção buena, 36% comparado com o ano passado, pero o ano passado foi muito mal a produção devido ao clima, diferente de aqui que foi muito buena, né? Em Brasil não. Ano passado foi como 230 milhões de carros, então agora vamos produzir 314 milhões. Por isso que os preços foi muito alto o ano passado também, devido a que não havia muita naranja em Brasil. Algum pode perguntar sobre os outros países. Vamos falar sobre os outros países também, aqueles que são mais importantes na produção. Mas o que acontece em Brasil com a citricultura, com a produção, vai afetar muito significativamente em mercado global. Aqui para demonstrar para vocês um histórico, uma história da cosecha de naranjas em Brasil. Produzimos como 360 milhões aí para 330, e agora estamos num promédio aqui de 300 milhões. Pero dependendo do ano, já produzimos aí como 400 milhões de carras, né? Aí ano passado tivemos aí 230 milhões e aqui agora 314 milhões de carras. De onde se produz o cítrico, as naranjas, principalmente em São Paulo, estamos aqui, né? Argentina aqui, São Paulo, pero outros estados também estão produzindo aí, alguns mais tradicionais como Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul. Mas agora está havendo uma migração de cítrico para outros estados também, que está assim causando uma tensão muito grande, ok? Pero São Paulo se produz a maioria da produção. E quando falamos desta área que chamamos de cinturão de cítrico, é um termo aí creio que influenciado pelos americanos, não? Que é esta parte aqui, que está dividida em 12 regiões, 12 zonas aqui, que engloba todo o estado de São Paulo, pero uma parte aqui de Minas Gerais também. É muito interessante, que é muito distinto de cada zona. Se você fala de cítrico na zona norte aqui, são zonas com alta temperatura, são zonas onde o ratio são mais grande, mais alto, e aí tem um rendimento industrial melhor do que a região ao sul.
E estamos falando do sul porque as temperaturas são menores, a acidez é maior, e aí temos um ratio difícil, mais baixo, que é parecido com aqui a Argentina, ok? Então o rendimento, muitas vezes a indústria paga um pouco mais pela carra de laranja aqui para o produtor do que a barro aqui, ok? Então, para entender essa dinâmica da indústria. Falando sobre a quantidade de superfície, né, de árvores e de área, esses números aqui são recentes, são da semana passada, viernes, que foi publicado. A cada 3 anos, Brasil, a Fundecitrus, que é uma instituição privada, publica estes dados. São dados muito importantes também para entender a dinâmica da citricultura. Interessante ver aqui que as plantas não produtivas são aquelas que vai até o 3º ano, que não é produtiva. Depois, passou de 3 anos, é considerada uma planta adulta, e aí que já está produzindo cítrico. Vemos aqui, comparado com 3 anos atrás, 2022 e 2025, que houvera uma diminuição das plantas não produtivas, significa que se plantou um pouco menos, pero um aumento aqui de plantas, de árvores adultas, né, produtivas. E aqui há 2 razões por isso. Uma que, quando se passa de aqui, aumenta, não houvera tanta erradicação nesse tempo, já que os preços estavam muito buenos, então se tratou um pouco melhor dos pomares nutricionalmente para que mantenesse uma produção por mais tempo. Ok. Em área, também, a mesma situação, diminuiu aqui, aumentou a área. Hoje temos aí como 394 mil hectares no cinturão citrícola. Não estamos falando de outros estados aqui em Brasília. Uma questão fundiária interessante para entender a citricultura brasileira é que ao longo do tempo, mientras foi lá evoluindo, desenvolvendo a citricultura, houveram uma concentração de citricultores, então a produção hoje é mais significativa em grandes fincas, comparada com as pequenas fincas, ok? Há 20 anos atrás, tínhamos como 25 mil, 27 mil produtores de cítrico, hoje temos como 5 mil. E por quê? Porque a tecnologia, porque os produtores foi se desenvolvendo com novas tecnologias, e aqueles que não acompanharam a tecnologia foram saindo do mercado porque não era mais competitivo, não era mais viável economicamente, ok? Então, inverter em tecnologia é muito importante, em nutrição, em riego, para que sempre se busque uma produtividade cada vez mais grande para se manter competitivo. Aqui, o cinturão que eu havia falado aqui, que pega o estado de São Paulo e parte de Minas Gerais, é um número, um dado aqui sobre as quantidades de plantas produzidas em 2022, 23, que se produziu em torno de 16 milhões de plantas. Destas 16 milhões de plantas, 91% foi plantado aqui em São Paulo. O resto aqui do restante foi para outros estados, onde estão aí, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná. E agora, devido à situação de AGLB, situação também de buscar outras zonas mais assim que se pode produzir mais, está havendo chamamos aí de uma migração, né, para outras zonas. Então, os números aqui se cambiou, hoje está se plantando mais, está se plantando um pouco mais nas áreas ao redor do estado de São Paulo, ok? Aqui são os números divulgados aqui semana passada, onde, por exemplo, em 2023 era 91%, em 2024, ano passado, foi 66% em São Paulo, o resto foi em outros estados.
Mira que Minas Gerais, por exemplo, de 3% foi para 14% e Mato Grosso do Sul foi para de 0,5% para 10%. E a tendência é que isso aumente mais ainda. Okay? Esta é uma mudança, a dinâmica do setor e que precisamos estar sempre atentos para entender. E se cambia muito, por exemplo, na citricultura em Mato Grosso ou nessas zonas, são completamente diferentes da citricultura em São Paulo, em comportamento da planta, em custo, em tipo de suco, de jugo, de naranja, a qualidade, tudo isso. É como falar sobre a citricultura de São Paulo e a citricultura aqui em Concórdia, são muito distintas. Então, em São Paulo, em Brasil também, por ser uma área muito grande, temos muitas distintas citriculturas em Brasil, ok? Aí estamos falando como novas fronteiras, pero as novas fronteiras necessitam novas atitudes basado em la experiência e o aprendizado com a ADLB, por exemplo. Então aqui está uma finca do futuro, onde se tem que plantar buscando todas aquelas informações, onde vou plantar, que suelo, que porta injerto, que copa vou utilizar, que estratégias para a ADLB vou incluir, né, para manter-se pomar o mais viável economicamente possível no futuro, né? Então aí há muitas informações técnicas. Isso aqui é uma charla só sobre as estratégias de ADLB e que estas novos projetos têm que ser como é a lição de casa na escola, como a tarefa de casa. Essa é a tarefa que tem que ser os citricultores. Em todo esse tempo, eu digo que agora temos solamente 5.000 citricultores, e aqui mostra, por exemplo, desde a década de 90, lá no cinturão citrícola, a quantidade de carras por hectare, mostrando a produtividade, e que houver aqui um aumento surpreendente ao longo de todos esses anos. E por que aconteceu isso? Aqui produzimos em torno de 300, 400 carras por hectare, era a produção, e hoje produzimos em torno aí de 900 carras por hectare. O número da semana passada foi 869 carras por hectare. E por que isso? Porque as razões são a eficácia do setor. E aí vêm muitas informações importantes, como por exemplo a genética do material é muito importante, a produção de plântulas, aqui mostrando o viveiro cerrado, que Brasil, em São Paulo se produz cerrado desde 2003, né? E muito importante para não distribuir enfermidades como a CVC ou, por exemplo, o ADLB. E todo esse material são geneticamente especiais, são limpos, e para poder utilizar material que se apresentam com alta produtividade, né? Há também hoje um conhecimento melhor sobre a preparação e nutrição do suelo, as regiões mais adequadas, mais riego também. Estávamos falando aqui sobre riego. Hoje temos aí como praticamente 50% da área em cinturão citrícola irrigada, né? Então isso vem devido à questão câmbio climático aí, que tem afetado muito a citricultura brasileira. Então, o riego tem sido considerado muito nesta situação. A densificação também, saímos aqui de 377 plantas por hectare para 605 aqui em 2025. Produtores mais eficientes, o controle da CVC. CVC não é mais um problema em Brasil. Tivemos como 50% das plantas infectadas em passado, hoje temos 1%, em grande parte devido ao câmbio de produção de plantas em área cerrada, ok? Em barro coberta. E a mitigação de ADLB, que antes estavam assim, é um grande problema, pero estamos conseguindo aí conviver um pouco com este problema, ok? Então aqui só para mostrar a vocês como é a produção em ambiente cerrado aqui,
este viveiro aqui é nosso aí, que trabalhamos há 25 anos, mostrando toda a tecnologia e complexidade que existe este setor também. Sobre o riego, mostrando que as zonas mais calientes, não se pensa em plantar cítricos se não há riego, então se estão invertindo muito em riegos aqui nestas zonas, e aí temos hoje como quase metade de todo o cinturão cítrico está com riego. A densidade de naranjas, aqui mostrando também a evolução, né, o desenvolvimento ao longo do tempo, e agora está aqui meio que estabilizado, porque se adensa muito, aí há problemas de produção também, aí necessita de poda e tudo isso, ok? Ok, aí são alguns aspectos da produção. É importante entender que 70% da produção é voltada para o mercado de ruco e 30% para o mercado de fruta fresca. E o Brasil não exporta muita fruta, exporta menos de 1% apenas. Ou seja, todos os frutos que não vão para a indústria vão para mercado, são tratadas para mercado. Obviamente, aquelas frutas que são tratadas para mercado, o que não são buenas, vão para a indústria também, mas é interessante entender que é muito reverso do que é aqui em Argentina. Aqui a produção praticamente é basada no mercado de fruta fresca, e o que não, apenas aí 20% ou 30% vai para a indústria de ruco, ok? Então, aqui estão alguns números mostrando que ao longo do tempo não se cambiou nada, sempre assim. E interessante falar sobre as questões das variedades. Se estamos falando de uma citricultura que é voltada para o mercado de fruta para ruco, aqui estão as variedades mais importantes, né? Temos na área toda como 85% de naranjas. Há outras naranjas, consideradas outras naranjas, que estas são para o mercado de fruta fresca, lima ácida e limões e tangerinas ou mandarinas. Dentro desta área de laranjas, temos as precoces, as tempranas, a intermédia e as tardias. Em las tempranas, Hamelin, como vimos aqui, um teste, né? A Vestin, lá temos a Ruby, Valência Americana, Seleta, Pineapple, cada uma dessas com uma característica diferente de ratio, de sólido solúvel, então diferente rendimento para a indústria. Normalmente as frutas tempranas não têm um bom rendimento, então, mas é importante para a indústria para poder processar a fruta por mais tempo dentro do ano. Então, aqui são importantes, mas mira a proporção, só 23% são tempranas. E aí, em intermédio, nós temos a pera, que é uma variedade que é distinta, uma variedade que tem um rendimento muito bom para ruco, mas também vai para a fruta fresca, que representa 36%, e 40% de naranjas tardias, que são a Valência Hoja Murcha e Natal, ok? Aqui são as frutas, outras naranjas para fruta fresca, como Bahia ou Baianinha, que é o Washington Navel, ou Navel, né? Laranja Lima e outras. Então, esta é a proporção, a participação de cada variedade, sempre voltado basicamente para fruta, para ruco de naranja. Estes dados aqui são recentes também, publicados semana passada, mostrando que as fincas com pomares aí em produtividade, aqui era a questão pomares adulto, e aqui pomares em formação. Mira que houvera um aumento muito grande de pera, de 35%, aqui 40%. Houvera um aumento de Hamelin no ranking aqui, né? E uma diminuição de Natal, ou seja, a pera está sendo mais plantada nesse momento, justamente porque
também tem lá a característica de servir para os dois mercados, seja a indústria de jugo e também mercado de fruta fresca. Sobre a estimação de cosecha por variedade, que isto é também um trabalho de la Fundecitrus, mostra aqui a área em hectares, mostra também a densidade média dos pomares, das fincas, mostram também a produção por hectare. Mira que as precoces aqui produzem, estão considerando aqui 851 carras por hectare, sendo que as tardias apresentam como 1000 carras por hectare. Isso é muito importante entender isto, porque impacta também, afeta muito o custo de produção, né? E falando sobre o custo de produção, este dado também foi publicado agora, nesta semana. Aqui já estava pronto, Fernanda, porque já tinha esses números, mas foi publicado oficialmente agora, que é um trabalho que fazemos com o CPEA. Mostra aqui, por exemplo, que a carra de 48,8 quilos, né, que são, aqui está dividido por faixa de produção, de 4 a 6 anos, de 7 a 9, de 10 a 14 anos e mais que 14 anos. E aqui o promédio por hectare. O preço, aqui é um preço sugerido, não é o preço que está ocorrendo agora lá em São Paulo. Pelo preço médio, aí em torno de quase $9 a carra de laranja, carra de 40,8 quilos. O custo operacional é em torno de $6.700 e o custo total, que aí se inclui depreciação e todo, como $7.500 por hectare. Okay? Então, o custo por carra de laranja, que aí basado em uma quantidade de carras em torno de aí 869 carras por hectare, temos aí um custo operacional por carra, custo operacional, custo total de $7,5, ok? E no ponto de equilíbrio, o custo operacional e o custo do ponto de equilíbrio do custo total, que significa o quê? Significa pegar esse custo aqui por hectare e dividir pelo preço da carra. Aí você tem um ponto de equilíbrio. Significa o quanto eu necessito produzir para que eu empate, para que eu não tenha prejuízo, para que seja o mesmo. Ok? Então, você necessita produzir um pouco mais de 855 carras. Estou falando de forma geral. Cada produtor tem sua condição, uns mais produtivo, outro menos produtivo, um mais eficiente, outros menos eficiente. Então, aqui esse número é uma referência para que cada produtor possa, em Brasil, entender seu negócio e o que deve fazer para melhorar a produtividade. Okay? Então, esses números são muito importantes como referência em Brasil para os negócios dos citricultores. Ok, falamos aí sobre os aspectos de produção, mas agora vamos falar um pouco sobre os desafios fitossanitários, né? E a DLB é uma doença, o maior desafio, considerada uma enfermidade destrutiva em todo o mundo. Você começou aqui na China, né? Porque na China, não sei se vocês sabem, a origem dos cítricos vem da China. E aí foi distribuindo para o mundo, pero a enfermidade estava aqui por muito tempo, solamente em 2004 e 2005 aqui que veio para as Américas. Em Brasil, desde 1950, da década de 50, hubiera o psilido, o inseto, pero não havia a bactéria para a transmissão, ok? Então, aí depois de 2004, chegou aqui em Brasília, depois em Califórnia, agora está presente em praticamente toda a parte da América, incluso aqui em Argentina também, né? Para quem não conhece, esta é a bactéria, que é uma enfermidade bacteriana que afeta os vasos do floema da planta. E o inseto que transmite é o psilídeo, que é esse pequeno inseto, que se coloca os ovos aqui, transforma em as ninfas, e depois se
alimenta da planta e se contamina com a bactéria e vai passando de outras para outras plantas. Como a dengue também. A dengue, a enfermidade dengue, muito parecido com isso, né? Difícil de controlar a dengue, não é? Então é difícil também controlar essa uma enfermidade que é de ADLB. Aqui os prejuízos, o que acontece, os sintomas de ADLB, aqui visto nas hojas e também os frutos com semillas abortadas, comprovando aí a enfermidade, e as plantas vão se declinando e morrem, ok? Então a produção vai caindo também, vai descendendo muito também. E esse é o problema maior. Pero o Brasil, ao longo do tempo, foi aprendendo um pouco com o controle da ADLB, criando aí outras estratégias também com outros países, a Flórida, por exemplo. E lá em Brasil temos aí como a gestão de ADLB, as boas práticas, como o uso de plantas sanas. Não se pode mais utilizar plantas de cielo aberto. Não sei se aí viveram aqui com cielo aberto. Isso não se pode mais. As áreas grandes, contíguas, aisladas, quanto maior a área, mais chances de sobreviver do que áreas pequenas, tá? A densidade, né, uma densidade, uma boa fertilidade, etc. Um controle do vetor tem que ter uma maior atenção nos primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, aí uma atenção muito grande, uma aplicação de fumigação para controle de silido. E em las bordas também, mira esta finca aqui que é grande, está aislada, pero colocou aqui em seu borde uma direção diferente das linhas de plantio para que se possa fumigar com mais frequência, entende? Isso é uma estratégia. A erradicação imediata também de plantas sintomáticas continua, principalmente em los primeiros anos. Um controle regional de vetores, que esse é o sonho, né? Você conseguir controlar ou fumigar tudo ao mesmo tempo. Esta enfermidade só é possível controlar se todos fizerem ao mesmo tempo, né? E isso sabemos que é um pouco difícil, né? Então, aí você pode coordenar regionalmente aí por zonas um controle de vetores, como hoje temos aí o WhatsApp, vamos todo mundo aí pulverizar porque o monitoreio diz que a população de silido aumentou. Isso é feito em Brasil, por exemplo. Não é perfeito? Não. Pero é uma ferramenta muito importante para o controle a nível de zona, a nível regional. Ademais, a política com o bom vecino, né? Que você tem que aí conversar, falar com os vecinos também para fazer o tratamento ao mesmo tempo, né? Para controlar, porque se você não controla, se o vecino não controla, você não vai conseguir êxito. É como a dengue também, né? E mira o que acontece, né? Aqui, por exemplo, em Florida, que era considerado um dos maiores produtores, um dos grandes players, né? Em mundo global, aí tem sua citricultura totalmente destruída por outras razões também, como huracanes, pero ADLB também. Apareceu em 2005, não se tomou medidas fortes para o controle da enfermidade e aí avançou por todo o estado, ok? E aqui está o resultado. Florida produzia 242 milhões de cajas, uma citricultura forte, e aí foi caindo, descendendo aí, e hoje produzem como 12 milhões de cajas. Ou seja, a Flórida praticamente não existe. E não se tem como recuperar isso no curto prazo, ok? Uma redução aí de 95% da citricultura de Florida. Por isso que Brasil se tornou o líder, porque devido às condições de Brasil, que há mais áreas e que se pode se produzir em áreas um pouco mais aisladas, então a pressão é menor do que foi na Flórida.
Ao mesmo tempo, em Brasília, temos o impacto do green. Aí está, por exemplo, né, que daquele número que eu apresentei de 314 milhões de carros, aí está considerado já as frutas que vão cair ao longo da safra, ao longo da cosecha. Naturalmente, se caem as frutas por razões naturais, mas também por plagas, como a mosca, né, e a GLB. Então, estamos estimando aí que vamos perder como 20% para se chegar nos 314 milhões de carros. Então, a produção é muito mais que dos 314 milhões, é quase 400 milhões, pero que se vai cosechar 314 milhões, e 20% vai se perder com todos esses problemas aqui. Okay? Este é o impacto de todas essas enfermidades aqui. Greening, né, o AGLB, representa aqui como 50% de toda a caída de fruta. É um prejuízo muito grande. E mais que a perda de fruta, é a perda de qualidade de jugo. Então, a indústria processadora sempre tem que ser muito restrita, muito exigente para a fruta que vai processar. Caso contrário, vai processar fruta com AGLB, aí tem todo o problema da limonina e de tudo isso que foi apresentado aqui também, e aí você tem um jugo muito de baixa qualidade, e o mercado exige um jugo de boa qualidade, ok? Em aspecto, esta é uma boa notícia em Brasil, né, que aqui ficamos todos assustados com o aumento da população de Silido, e também a incidência de greening, pero agora parece que os números estão melhorando, justamente devido que os preços estão buenos, e aí todos os produtores começam a tratar um pouco melhor suas fincas, e aí a população está caindo muito, caiu aqui, ó. E se espera então que vai haver aí uma situação como ocorrera com CVC. CVC era uma grande preocupação, pero espero que estejamos aí certos disso, né? Sobre a indústria de jugo, e aí vamos falar sobre então esses aspectos de jugo do mercado global. As principais empresas em Brasil são a Cutrale, a maior, Citrosuco. Solamente essas duas aqui são as maiores empresas. Luz Dreyfus, depois temos aí Citrus Juice, Suco Rico, Frucamp. As menores como Natural One, a Pratis, Hildebrand, e aí são outras empresas aí que produzem jugo concentrado, pero também jugo NFC, o não concentrado. Um câmbio muito interessante aí para entender o mercado global. Ao longo do tempo se produzia solamente, no início aqui, solamente jugo concentrado, FCOJ. Com o passar do tempo, se foi diminuindo o custo de produção de NFC, e NFC é um jugo que é mais apreciado pelos consumidores, né? E aí foi aumentando gradativamente, aos poucos. Agora, houvera esse câmbio, hoje se produz muito mais NFC e muito menos FCOJ. Isso foi hasta estes preços altos e falta de laranja, que aí de novo o mercado procurou um pouco mais de FCOJ, né? Para entender também o processamento, como eu mostrei a vocês, tem a temprana, as intermédias e as tardias, aqui estão a proporção que temos hoje. Então isso é importante para o processo de jugo de naranja. E aí também os subprodutos, né? São os produtos que são produzidos ademais do jugo de naranja e que são muito valiosos também no mercado. Isso para a indústria, né? Para entender, se você processa, por exemplo, 1000 quilos de naranja, metade é jugo, ok? E metade é cáscara, bagaço, semijas, óleos e etc. Dentro
área de subprodutos, temos aí óleos essenciais e tantos outros subprodutos que são utilizados na indústria cosmética, pero também na indústria alimentícia. Então, em um supermercado, quase todo produto tem um produto de cítrico, um aroma, uma substância que está presente. Então, e é muito valioso isso. Então, para a indústria de Juco, tem também essa questão aqui, importante. E sobre os resíduos de pesticidas, também está aí um tema importante para quando vai se produzir esses subprodutos. Para entender o mercado global de Juco, temos que entender que em passado o que determinava os preços e todo era a produção de Brasil somada com a produção de Florida. E havia um consumo muito grande, porque havia uma oferta de Juco muito grande, então os preços não eram tão altos, e o consumidor que buscava sempre um alimento nobre, um alimento saudável, naturalmente sempre consumia Juco de naranja. Isso principalmente nos países de economia mais desenvolvida, como Europa e Estados Unidos. Aí, com o passar do tempo, hoje temos aí Flórida, que não é mais importante, e sobrou Brasil. Então, se tudo se volta, aí o que acontece com a produção de Brasil para determinar os preços de Juco a nível mundial. Infelizmente, aqui não se está vendo muito bem aqui, pero este gráfico, que é do preço futuro de Juco de naranja concentrado, ao longo do tempo sempre foi como $1.500 por tonelada. Nos últimos 2 anos aí, houveram um aumento em junho aqui de 2023 para $4.300 a tonelada, e final de ano passado foi para $7.000 por tonelada, porque não havia naranja. Então, se o consumo que também está caindo, não caiu tanto quanto foi a produção, ok? E agora houveram uma mudança que caiu de novamente para $3.700 a tonelada. Esta situação aqui já não creio que vai existir mais. A régua, ou não sei como se fala, o contenedor aqui, está mais arriba. Então, vamos pensar que daqui para frente, no futuro, o preço promédio está aí em torno de $3.500, $3.700 por tonelada. Isso é importante para a indústria, para o produtor, pensar em suas inversões para um mercado de Juco de naranja, entender o que vai acontecer no futuro. Este mercado, como eu apresentei, para Brasil aqui, basicamente Europa e Estados Unidos são os maiores mercados, são economias desenvolvidas, e o Juco de naranja está presente no consumo diário dessas pessoas. Pero há também mercados como a Ásia, que está se abrindo aqui. Esta semana o Brasil está discutindo com China tarifas menores para poder incentivar mais exportações de Juco de naranja para a China. Pero há o mercado também dos BRICS, né? E aí Brasil também considerado um país com mais de 200 milhões de pessoas, há um mercado consumidor aqui que se consome muita fruta também, né? Este hábito de consumir Juco de naranja está diminuindo com as novas gerações que não estão bebendo mais Juco de naranja, estão partindo para outros tipos de bebida. O hábito também, principalmente nos Estados Unidos, onde no café de manhã, no de jejum, se tomava sempre Juco de naranja. Isto não está mais acontecendo. Então, tudo isso influencia, cambia todo o nosso negócio de Juco de naranja. Aqui um gráfico que eu
a hecho que em passado, por exemplo, nos Estados Unidos se consumia 5,2 galões de jugo de naranja e hoje se consome 2 galões, ou seja, um consumo de 63% menor de consumo de jugo de naranja. E se você ver a produção de laranjas em Florida, vai ver que acompanha também o mesmo aqui, ó. E como está diminuindo a produção, os preços estão aumentando. Se os preços aumentam, o consumo cai. Para o Brasil, que aqui estão as importações de jugo de naranja de Brasil, é uma oportunidade, que pode ser uma oportunidade para outros países também, né, como México. Pero isso aqui não é uma boa situação. Nós outros, isso é uma opinião particular, pessoal, de que me gostaria ver a Flórida produzindo fruta, ofertando mais naranja em mercado, para que o preço fosse um pouco menor e houvesse mais consumo. Aí, pensando do ponto de vista do setor, né? Seria benéfico para todo mundo, pero não é assim que aconteceu. Aqui estão para mostrar para você as importações de Estados Unidos de jugo, FCOJ e NFC, Brasil e México aqui pareio, pero a hora que Brasil está exportando mais que México. México que é um player também, que dentro do mercado global, infelizmente também tem problemas de produção, enfermidades, ADLB e outras enfermidades. Então, não há uma expectativa de que México pueda ser um grande player neste mercado global. Se alguém pergunta que país pode ser um grande player, México tem esses problemas. Egito está começando a produzir um pouco de jugo, pero não são importantes. Mas Brasil, dentro de Brasil, há outras zonas que podem ser consideradas como outros países. E aí sim, se há um câmbio, esse câmbio vai ocorrer em Brasil, né? Que há condições, há áreas para plantar, pero México não tem área, Egito não tem área, outros países não têm área. Estamos aqui falando dos principais players, ok? Então, esta é uma dinâmica muito importante para se entender o mercado, o consumo versus a produção global de jugo. Aqui está o consumo que caiu neste período menos de 5%, pero a produção de naranja caiu mais ainda. Então, isso mostra uma tendência de futuro, de que os preços vão continuar preços bons. Aqui para mostrar a você a produção mundial de jugo de naranja, Brasil, o mais importante, aqui México, uma participação menor e diminuindo. Então, aí comprova também essa queda de produção a nível global. Este é um dado aqui mostrando a produção mundial de naranjas por país, que está em declive também. Né, vemos que Estados Unidos representava 46%, agora 5%. Brasil aqui de 5% representa 35%. E assim, né, então China aumentou, pero China tudo que se produz se consome allá em China. Então não é importante, né, hasta hoje. Então aí a participação, o share do mercado. E uma coisa, um dado muito importante também é sempre estar atento à produção de Brasil, pero a produção de jugo também. E quando há muito estoque de jugo, os preços caem. Então, em Brasil, aqui mostrando para você o que acontece nos últimos tempos, desde 2011, que havíamos aqui um grande estoque de jugo, houveram uma crise muito grande em Brasil, muitos produtores saíram do mercado, pero agora temos quase zero de estoque de jugo. Essas 314 milhões não serão suficientes para ter estoque futuro. Talvez seja suficiente para atender o mercado, pero não para ter estoque. E com isso é um fundamento também
que ajuda como um drive positivo para os próximos anos de citricultura. Esta é a situação que aqui do produtor, né? Mostrando os resultados positivos, né, do produtor. Aqui está o custo de produção e aqui está o preço recebido pelo produtor. Desde a crise principal que foi em 2012 e 2013 aqui, desde este período para adelante aqui, sempre positivo. E aqui, por exemplo, o ano passado foi surpreendente, né? E aí se incentivou muito os produtores a invertir mais em cítrico. Ok, para agilizar aqui, uma pergunta que sempre os produtores fazem é se eu posso invertir em cítrico, pero eu tenho uma área, uma zona com ADLB. Então, esta ferramenta aqui de análise de viabilidade econômica é muito importante para ajudar nas tomas de decisão. É um estudo de caso, com supostos aí apresentados aí de custo, de um módulo de 300 hectares, num cenário econômico de 42 a 75 reais por carra, em cenários de pressão da enfermidade, baixa, média e alta, basados aqui num modelo matemático chamado de modelo de Gompertz. E eu vou mostrar o resultado final, que é este. Numa faixa aqui, que vai desde $8, aqui está em reais, de 8 a 10, 11, 12 dólares, te tem uma situação sem ADLB, de um retorno de inversão muito positivo. Um negócio bueno vai como por exemplo de 18 arriba. Então aqui estamos numa situação muito positiva. Ou seja, se eu inverto em plantar cítrico, eu vou ganhar muito dinheiro. Isso que é comparado com outros negócios. Pero se há ADLB baixo, médio ou alta pressão, as perdas são mais grandes e o resultado um pouco menor. E aqui temos então uma situação que, em algumas situações, dependendo do preço, está aqui numa situação roja, ok? Aqui tem que ter uma atenção maior e eu necessito produzir mais. Por isso que muitos estão também migrando para outras áreas, buscando produtividade maiores e uma situação sem ADLB ou com baixa pressão de ADLB. Aí, então, um resultado do estudo que hicimos aí, apresentado ano passado em Riverside, mostrando o negócio citrus para o produtor, isto para ruco de naranja. Ok, aí vem uma última pergunta. Ok, o preço, temos fundamentos que mostram que o preço será bueno. Mostramos, por exemplo, que é viável economicamente, mesmo em condições com ADLB. Aí vem a pergunta final. Os preços serão buenos em futuro? Como serão os preços em futuro? Porque estamos aqui falando não de uma cultura anual, é uma cultura de 18 ou 20 anos, né? E aí hicimos um modelo matemático de previsão também para tentar entender o que vai acontecer nos próximos 10 anos. E o resultado, isso está baseado nos dados da Fundecitrus, é um modelo que considera cada região, cada zona de São Paulo, as 12 zonas, em cada zona o número de plantas que estão plantando agora, nos últimos 3 anos, a incidência de ADLB e a produtividade. Tudo isso é considerado neste modelo matemático, que atualiza a cada ano. Cada ano que a Fundecitrus divulga os números, nós atualizamos nosso modelo matemático. É um modelo muito importante porque mostra não números fechados, números exatos, pero uma tendência, e se pode ajudar nas tomas de decisão dos produtores. O resultado é que
Em cinturão citrícola, nós estamos aqui falando de outras zonas de São Paulo, a área, aqui é, isso aqui, a projeção de safra de 300, aqui estamos em 314 milhões, pero a projeção é que diminua para os próximos 10 anos, seja numa situação otimista ou na situação baixista aqui, altista ou baixista. E a área tende também a diminuir ao longo dos 10 anos. Isto cambia ano a ano, quer dizer, ano que vem, ou no próximo ano, se os números, a Fundecitrus mostram na outra situação, isso aqui vai cambiando também. Nós estamos falando aqui que vamos ter daqui 10 anos 203 milhões de carros. Não, estamos mostrando que há uma tendência que se pode cambiar esta tendência se alguma coisa disruptiva ocorra, ou então se há uma situação que pode cambiar tudo isso, ok? Então, para finalizar algumas conclusões de tudo isso, né, pensando no mercado global de Ruco, aqui são os fatores positivos que deveriam aí manter os preços, os ingressos positivos no cultivo de cítrico. Florida ha perdido sua importância e sua recuperação está lejos de ocorrer. Ou seja, Flórida não é mais importante dentro desse setor. A produção de Brasil, em Brasil, continua diminuindo, devido principalmente à ADLB e ao clima. Ou seja, foi o que eu mostrei a vocês aí. Pero Brasil é o único país capaz de satisfazer a demanda mundial, porque tem outras áreas, outras zonas que se podem invertir, ok? E México não é uma preocupação, porque não aumentará. E apesar do avanço da ADLB, Brasil apresenta aí condições geográficas e climáticas favoráveis para novos projetos de cítrico, ok? E o mercado interno, não podemos esquecer do mercado interno de Brasil, tem um grande potencial para explorar fruta fresca e Ruco de laranja também. Que há muitas empresas pequenas aí que estão produzindo os NFC e disponibilizando aí para se tomar em qualquer lugar em Brasil. Então, quanto mais Ruco, quanto mais oferecemos para o mercado, maior o consumo será, porque os preços serão um pouco menores. E aí cria-se oportunidade para todos. Então, será isso. A última mensagem aqui, aqui não está muito bueno, pero o cultivo se segue sendo viável, inclusive com a presença de enfermidades. A superfície de produção deveria diminuir nos próximos 10 anos. Há uma busqueira de vacios fitossanitários dentro e fora do cinturão, em Brasil. E o importante é que haz tu tarefa com as melhores práticas e métodos alternativos. E trabalhar cooperativamente, com coordenação da cadeia, é super importante para que este negócio seja com futuro positivo, ok? Então era isso que eu gostaria de apresentar. E espero que seja importante aí para vocês, aí para a citricultura da Argentina. Graças.